A ciência de ficar rico. Capítulo 9. Como usar a vontade. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem o mesmo direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força, é roubo. Tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar nossa força de vontade sobre outra pessoa, nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outras pessoas tende a anular seu propósito. Você não tem de aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. A substância é nossa amiga e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber. Para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja, e ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, sem atuar sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa, ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Use a mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito, e use sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância e você não as neutralizará nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é apanhada pela informe e a penetra até enormes distâncias em toda a extensão do universo, sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas por toda parte são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos e inconscientemente elas trabalham para você. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você. Do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e temores, cada hora que você passa cedendo à preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé, e agora você sabe por quê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar seus pensamentos, e uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade.
pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado, e ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza. Não investigue essa temática. Não se preocupe com ela. Não se importe com as suas causas. Ela nada tem a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico, é a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas, e o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que ocorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riqueza nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça ou proporciona a eles alguma distração para que a esqueçam por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos deste livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito, na visão do que você deseja. Capítulo 10. Outros usos da vontade. Não se pode manter uma visão clara e verdadeira da riqueza se nossa atenção volta-se constantemente para imagens opostas, sejam elas concretas ou imaginárias. Não comente seus problemas financeiros do passado, se já teve algum, nem pense neles. Não comente a pobreza de seus pais ou a dificuldade de sua vida passada. Se fizer isso, estará se classificando mentalmente entre os pobres e com certeza vai interromper o movimento das coisas em sua direção. Deixem que os mortos enterrem os mortos, como disse Jesus. Deixe para trás a pobreza e tudo que a ela pertence. Você aceitou como certa uma determinada teoria do universo e está depositando suas esperanças de felicidade nessa certeza. O que pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros religiosos que anunciam o fim próximo do mundo e não leia denúncias de corrupção ou filósofos pessimistas que afirmam que o mundo está rumando para o inferno. O mundo não está indo para o inferno, está indo para Deus. É uma evolução maravilhosa.
É certo que existem muitos aspectos desagradáveis, mas de que serve estudá-los quando são passageiros e quando esse estudo só serve para atrasar seu desaparecimento e para mantê-los mais tempo conosco? Por que dar atenção a coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo quando podemos apressar suas remoções apenas ao promover esse crescimento na parte que nos toca? Por mais horríveis que sejam as condições em certos países, regiões ou lugares, você estará perdendo seu tempo e destruindo as próprias chances se parar para estudá-las. Você deve se interessar pelo enriquecimento do mundo. Pense nas riquezas que o mundo está conquistando e não na pobreza da qual ele está se libertando. E não esqueça que o único modo pelo qual você pode ajudá-lo a enriquecer é por meio do método criativo, não do competitivo. Dedique toda a sua atenção à riqueza. Ignore a pobreza. Cada vez que você pensar nos pobres ou falar neles, pense e fale como se estivesse se referindo a pessoas que estão enriquecendo, como pessoas que devem ser congratuladas e não lamentadas. Então, elas e os outros serão inspirados e começarão a procurar uma saída da pobreza. Pelo fato de eu dizer que deve dedicar todo o seu tempo e toda a sua mente à riqueza, não quer dizer que deva ser sórdido ou mesquinho. Ser verdadeiramente rico é o mais nobre objetivo que se pode ter na vida, pois ele inclui todo o resto. No plano competitivo, a luta pela riqueza é a busca impiedosa e desalmada da conquista do poder sobre os outros. Mas, quando entramos na mente criadora, tudo isso fica diferente. Tudo que é possível no sentido do engrandecimento e do desenvolvimento da alma, de serviços e realizações elevadas, chega a nós por meio do enriquecimento. Tudo se torna possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, verá que o modo de consegui-la é ficar rico. Só aqueles que se emanciparam das preocupações financeiras e que têm meios para viver sem aborrecimentos e seguir todas as normas de higiene podem ter e manter a saúde. A grandeza moral e espiritual só é possível àqueles que estão acima da luta competitiva pela existência, e só aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração deseja ardentemente a felicidade doméstica, lembre-se de que o amor floresce melhor num ambiente refinado, com pensamentos de alto nível e livre de influências corruptoras. E esse ambiente só é conseguido por aqueles que enriquecem por meio do exercício do pensamento criativo, sem escaramuças ou rivalidades. Repito, você não pode desejar nada mais alto ou mais nobre do que ficar rico. E deve fixar a atenção em sua imagem mental da riqueza, excluindo tudo que possa embaçar ou obscurecer essa visão. Você deve aprender a ver a verdade no interior de todas as coisas. Deve ver, sob todas as condições aparentemente erradas, a grande e única vida sempre caminhando para a frente, dirigindo-se para a expressão da felicidade total e completa. É verdade que não existe a pobreza. Tudo o que existe é a riqueza. Algumas pessoas continuam pobres porque ignoram o fato de que existem riqueza para elas, e o melhor modo de lhes ensinar isso é mostrar o meio pelo qual você chegou à riqueza. Outras são pobres porque, embora sintam que existe uma saída, por preguiça intelectual não exercitam o esforço necessário para encontrar o caminho e seguir por ele. O melhor que você pode fazer por essas pessoas é estimular o seu desejo, mostrando a felicidade que a riqueza alcançada pelo caminho certo proporciona. Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma ideia da ciência, estão tão atolados e perdidos no labirinto das teorias metafísicas e ocultistas que não sabem que caminho devem seguir. Tentam misturar vários sistemas e fracassam sempre. Para eles, a melhor providência também é mostrar o meio certo em si mesmo e em seu modo de vida. Uma pitada de ação vale 1 quilo de teoria. O melhor que você pode fazer pelo mundo todo é buscar o melhor possível para si mesmo. O melhor meio de servir a Deus e aos homens é ficar rico, quando essa riqueza é alcançada pelo método criativo e não pelo método competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro descreve em detalhes os princípios da ciência do enriquecimento. Se isso é verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer egoísmo e mesquinharia, mas pense um momento.
Não existe um método mais científico de cálculo matemático do que a adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre dois pontos. Só há um meio de pensar cientificamente, e esse meio consiste em pensar do modo que leva ao objetivo pelo caminho mais curto e mais simples. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que o que descrevemos aqui, do qual foi retirado tudo que não é essencial. Quando você começar a segui-lo, abandone todos os outros, expulsando-os por completo de sua mente. Leia este livro todos os dias. Leve-o sempre consigo. Decore todas as suas palavras e não pense em outros sistemas ou teorias. Se parar para pensar, terá dúvidas, seu pensamento ficará incerto e vulnerável, e então você começará a cometer erros. Depois de ter vencido e ficado rico, pode estudar outros sistemas à vontade, mas enquanto não estiver completamente certo de ter ganhado tudo o que deseja, não leia nada sobre o assunto, a não ser este livro ou os autores mencionados no prefácio. Procure ler somente os comentários mais otimistas dos noticiários mundiais, aqueles que se harmonizam com a imagem criada em sua mente. Além disso, deixe para mais tarde suas investigações no terreno do ocultismo. Não leia sobre teologia, espiritualismo ou coisas semelhantes. É muito provável que os mortos vivam ainda e que estejam perto de nós, mas se estão, deixe-os em paz. Trate de sua vida. Onde quer que estejam os espíritos dos mortos, eles têm um trabalho a fazer e os próprios problemas a serem resolvidos, e não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los e é pouco provável que eles possam nos ajudar, ou que tenhamos o direito de invadir seu tempo, mesmo que eles possam invadir o nosso. Deixe os mortos e o além em paz e resolva o seu problema. Fique rico. Se começar a se envolver com o lado oculto, vai criar correntes cruzadas que sem dúvida levarão ao fracasso suas esperanças. Este capítulo e os anteriores nos levam à seguinte afirmação sobre os fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e a qual, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância gera a materialização da coisa imaginada. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir esse pensamento na substância informe, pode fazer com que essa coisa seja criada. Para tanto, o homem deve passar da mente competitiva para a criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o firme propósito de conseguir o que quer e com a fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando a mente para tudo que possa enfraquecer esse propósito, embaçar essa visão ou abalar essa fé. Além de tudo isso, veremos agora que ele deve viver e agir de modo certo. Capítulo 11. Haja do modo certo. O pensamento é a forma criativa ou a força propulsora que faz agir o poder criativo. Se pensar do modo certo, as riquezas virão até você, mas não confie somente no pensamento, sem se organizar para agir. Nessa rocha, muitos pensadores metafísicos naufragaram, por não unirem o pensamento à ação. Não atingimos ainda o estágio de desenvolvimento, se é que pode ser alcançado, em que o homem é capaz de criar diretamente da substância informe, sem o processo natural ou o trabalho das mãos humanas. Não basta ao homem pensar. A ação pessoal deve complementar seu pensamento. Com o pensamento, você pode fazer com que o ouro contido no coração da montanha venha até você, mas ele não será minerado sozinho, nem refinado, transformado em moedas, nem rolará pela estrada a caminho do seu bolso. Sob a força propulsora do Espírito Supremo, as atividades dos homens serão ordenadas de tal modo que alguém será conduzido às minas a fim de retirar o ouro para você. Outras transações comerciais também serão dirigidas de modo que toda essa riqueza chegue até você, e tudo o que você tem a fazer é organizar seus negócios de modo a estar preparado para recebê-la quando ela chegar. Seus pensamentos fazem com que todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalhem para lhe dar tudo o que você deseja. Mas sua atividade pessoal deve ser um molde devidamente preparado para receber tudo aquilo que desejou.
Você não deve receber a título de caridade, nem roubar de outras pessoas. Deve dar a cada pessoa maior valor em uso do que ela lhe deu em dinheiro. O uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e distinta do que você deseja, em manter o propósito firme de conseguir o que deseja e em ter certeza com uma fé agradecida de que consegue o que deseja. Não tente projetar seu pensamento de modo misterioso ou oculto, com a ideia de obrigá-lo a trabalhar para você. É tempo perdido e vai enfraquecer sua força para pensar com sanidade. A ação do pensamento no processo de enriquecimento está bem explicada nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito imprimem de modo positivo a imagem criada na substância informe, que tem o mesmo desejo de ampliação da vida que você tem. Essa imagem, recebida de você, movimenta todas as forças criativas dentro e através dos canais normais de ação, mas dirigidas para você. Não compete a você guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que tem a fazer é conservar a imagem, ser fiel a seu propósito e manter a fé e a gratidão. Mas você deve agir do modo certo para tomar posse do que é seu quando chegar às suas mãos, para ir ao encontro das coisas que desejou na imagem criada e colocá-las nos lugares certos. É fácil ver a verdade dessa afirmação. Quando as coisas chegarem até você, estarão nas mãos de outras pessoas, que pedirão o equivalente por elas. E você só pode receber o que lhe pertence, dando aos outros o que pertence a eles. Sua carteira de dinheiro não vai se transformar na bolsa de Fortunato, sempre cheia de dinheiro, sem nenhum esforço de sua parte. Este é o ponto crucial da ciência do enriquecimento, a combinação do pensamento com a ação pessoal. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, movimentam as forças criativas pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para receber o que desejam. Por meio do pensamento, tudo o que desejamos vem a nós. Por meio da ação, nós o recebemos. Seja qual for sua ação, é evidente que você deve agir agora. Não pode agir no passado e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você afaste o passado de sua mente. Não pode agir no futuro, pois o futuro ainda não chegou. E não pode dizer como agirá numa contingência futura enquanto essa contingência não aparecer. Por não estar no negócio certo ou no ambiente certo, neste momento, não pense que deve adiar a ação para quando estiver nas condições ideais. Não perca tempo no presente pensando no melhor curso de ação para o caso de emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade para enfrentar qualquer emergência que surgir. Se você agir no presente pensando no futuro, estará agindo com a mente dividida e não pode ser eficiente. Aplique toda a sua mente na ação presente. Não dê seu impulso criativo à substância original e em seguida sente para esperar os resultados. Se fizer isso, jamais os terá. Comece a agir agora. Não existe nenhum outro tempo, só o agora. E jamais haverá outro tempo que não seja o agora. Se você vai se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. Sua ação, seja ela qual for, deve ser utilizada mais em seu negócio ou emprego atual e deve se aplicar às pessoas e aos objetos de seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está, não pode agir onde esteve, não pode agir onde estará, só pode agir onde está no presente momento. Não se preocupe em saber se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. Não tente realizar agora as tarefas de amanhã. Você terá muito tempo para isso quando amanhã chegar. Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre pessoas ou objetos fora do seu alcance. Não espere uma mudança do ambiente para agir. Mude o ambiente por meio da ação. Você pode agir sobre o ambiente em que está agora, fazendo com que o transiram para um lugar melhor. Mantenha com fé e propósitos firmes a imagem de sua pessoa num ambiente melhor, mas atue sobre o seu ambiente atual com todo o coração e com todas as suas forças e toda a sua mente. Não desperdice tempo sonhando ou construindo castelos no ar.
Concentre-se na imagem do que você deseja e haja agora. Não se prepare para fazer alguma coisa nova ou para agir de modo espetacular ou estranho como o primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, pelo menos durante algum tempo, continuem as mesmas que sempre foram no passado, mas agora você as estará desempenhando do modo certo, um modo que certamente o fará rico. Se você se dedica a algum negócio e acha que não é o que lhe convém, não espere passar para a atividade certa a fim de começar a agir. Não se sinta desencorajado, nem se lamente por estar no lugar errado. Nenhum homem está tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo. E nenhum homem jamais se envolve na atividade errada a ponto de não poder passar para a certa. Mantenha a visão de sua atividade na posição certa, com o propósito de chegar a ela e com a fé de que a alcançará. E desse modo você vai conseguir. Mas haja no lugar em que está atualmente. Use sua atividade atual como meio de chegar a uma posição melhor e seu ambiente atual para entrar em um melhor. Sua visão da atividade certa, quando mantida com fé e propósito firmes, fará com que o Supremo encaminhe a atividade certa para você e sua ação, quando desempenhada do modo certo, fará com que você se encaminhe para ela. Se você é empregado ou assalariado e acha que precisa mudar de posição para conseguir o que deseja, não projete seu pensamento no espaço esperando com isso conseguir um emprego melhor. Provavelmente você não terá resultados. Mantenha a visão de estar ocupando o emprego certo enquanto atua com fé e propósito firmes no emprego que tem agora. Certamente conseguirá o que deseja. Sua visão e sua fé ativarão a força criativa e ela o trará até você. E sua ação fará com que as forças em seu ambiente caminhem para o lugar que você quer. Ao terminar este capítulo, acrescentaremos outra afirmação a nosso roteiro. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual pensou. Para fazer isso, esse homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o propósito fixo de conseguir o que deseja e com a fé inabalável de que conseguirá o que deseja, fechando a mente para tudo que possa abalar esse propósito, obscurecer a imagem ou diminuir sua fé. Para que possa receber o que deseja, quando chegar, o homem deve agir agora sobre as pessoas e os objetos de seu ambiente atual. Capítulo 12. Eficácia de ação. Você deve usar seu pensamento como foi indicado nos capítulos anteriores e começar a se empenhar em fazer o possível no lugar em que está. E deve fazer tudo o que pode no lugar em que está agora. Você só pode melhorar sendo maior do que o lugar que ocupa agora. E nenhum homem é maior do que o lugar que ocupa se deixa por fazer o trabalho que pertence a esse lugar. O mundo só se desenvolve por meio da ação dos homens que são maiores do que os lugares que ocupam. Se nenhum homem preenchesse completamente o lugar que ocupa, o mundo começaria a retroceder. Todos que não preenchem os lugares que ocupam são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados por outros, à custa de grandes despesas. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que ocupam. Eles pertencem ao passado, a um plano ou estágio inferior da vida e tendem a degenerar. Nenhuma sociedade poderia se desenvolver se todos os homens fossem menores do que os lugares que ocupam. A evolução social é conduzida pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é provocada pelo excesso de vida. Quando o organismo tem mais vida do que pode ser expressada na função de seu próprio plano, ele desenvolve órgãos de um plano superior, dando origem a uma nova espécie. Jamais teriam aparecido novas espécies se não existissem organismos que ultrapassam os lugares que ocupam. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de você aplicar este princípio às suas atividades.
Cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso, e são os dias de sucesso que levam você ao que deseja. Se todos os dias forem de fracasso, você jamais ficará rico, mas se todos os dias forem de sucesso, certamente você enriquecerá. Se há algo que deve ser feito no dia a dia e você não faz, fracassa no que diz respeito a isso, e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Não podemos prever os resultados, nem mesmo dos atos mais triviais. Não conhecemos o funcionamento das forças ativadas a nosso favor. Muito pode depender de um simples ato. Talvez seja o ato que abrirá a porta da oportunidade e grandes possibilidades. Jamais podemos conhecer todas as combinações que a inteligência suprema está realizando para nós no mundo material e das atividades humanas. A negligência ou o fracasso em realizar algo pequeno pode provocar um grande atraso na obtenção do que desejamos. Faça todos os dias tudo que pode ser feito a cada dia. Entretanto, há uma limitação ou qualificação sobre o que foi dito acima e que deve ser levada em conta. Você não deve se exceder no trabalho, nem se apressar cegamente em sua atividade, buscando realizar o maior número de atividades no menor tempo possível. Não deve fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer num dia o trabalho de uma semana. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Cada ato é em si um fracasso ou um sucesso. Cada ato é em si eficaz ou ineficaz. Cada ato ineficaz é um fracasso, e se você passar a vida realizando atos ineficazes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos são ineficazes. Por outro lado, cada ato eficaz é, por si mesmo, um sucesso, e se cada ato de sua vida for eficaz, sua vida toda tem de ser um sucesso. O motivo do fracasso é realizar tarefas demais de modo ineficiente e praticar o necessário de modo eficaz. A proposição é autoevidente. Se você não realizar nenhum ato ineficaz e se praticar um número suficiente de atos eficazes, ficará rico. Se é possível você fazer de cada ato um ato eficaz, verá que ficar rico é uma ciência exata, como a matemática. A questão, portanto, é se você pode fazer de cada ato em si um sucesso, e isso você certamente pode fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso porque o poder total está trabalhando com você e ele não pode falhar. O poder está a seu serviço e para fazer de cada ato um sucesso, basta aplicar o poder a tudo que você faz. Cada ação pode ser forte ou fraca, e quando todas são fortes, você está agindo do modo certo, o modo que o fará ficar rico. Você pode tornar cada ato forte e eficaz, mantendo sua visão enquanto o está realizando e aplicando nele todo o poder de sua fé e de seu propósito. É neste ponto que falham aqueles que separam o poder mental da ação pessoal. Usam o poder da mente num lugar e num momento determinado e agem em outro lugar e em outro momento. Desse modo, seus atos não são sucessos em si mesmo. Muitos deles são ineficazes. Mas, se o poder total for aplicado em cada ato, por menor que ele seja, esse ato será um sucesso. E como na natureza das coisas cada sucesso abre caminho para outros sucessos, seu progresso na direção do que você deseja e o progresso do que você deseja em sua direção serão extremamente acelerados. Lembre-se de que a ação bem-sucedida tem resultados cumulativos. Uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas, quando o homem começa a rumar para uma vida mais ampla, mais coisas se unem a ele e a influência de seu desejo se multiplica. Faça todo dia tudo o que puder fazer neste dia e realize cada tarefa de modo eficaz. Quando digo que você deve manter a imagem do que deseja enquanto realiza cada ato, por mais trivial ou comum que ele seja, não quero dizer que é necessário ver a imagem claramente em todos os seus detalhes, o tempo todo. Ver essa imagem e contemplar até fixar de modo indelével em sua memória é uma atividade para suas horas de lazer. Se você quiser resultados rápidos, empregue todo o seu tempo de lazer nessa tarefa.
Por meio da contemplação contínua, você obtém a imagem clara do que deseja, com os mínimos detalhes, e ela fixará em sua mente com tanta firmeza e será transferida com tanta precisão para a mente da substância informe, que em suas horas de trabalho bastará uma referência mental à imagem para estimular sua fé e seu propósito, ativando seus melhores esforços. Contemple a imagem do que deseja nas horas de lazer, até seu consciente ficar tão repleto dela que você possa evocá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com suas promessas que bastará pensar nela para ativar as mais poderosas energias de todo o seu ser. Vamos repetir o roteiro e, com uma pequena alteração, trazê-lo ao ponto em que chegamos agora. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual ele pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer, com fé e propósito firmes, tudo o que pode ser feito a cada dia, realizando cada tarefa